Boa tarde, terceiro ano. Na aula de hoje nós vamos fazer uma atividade sobre texto injuntivo. Nós vimos na última aula esse assunto. Eu coloquei para vocês algumas características que nós vimos. Foi aquele texto do boneco cabeleira, aquele que nós que pediu para fazer com meia e o cabelinho fica de grama. Lembra que tinha o passo a passo, tinha o material. Isso aí foi na página 3, tinha o material e o passo a passo. Então, nós vimos algumas características. Que é instruir o leitor, então está instruindo, está mostrando a forma de fazer algo, no caso aqui o bonequinho. Uma linguagem simples e objetiva, porque se está dando alguma instrução, tem que ser bem simples para ser bem rápido para o leitor ler e entender, ter facilidade. Liberdade de ação do leitor, ele vai ler, ali tem algumas indicações, ele pode seguir ou não, da maneira dele, tá? E os verbos com ordem, que eu até falei com vocês que são verbos no imperativo. Eu pedi para vocês marcarem no texto do boneco, no como fazer. Por exemplo, no 1, corte, que é dando uma ordem, coloque, dê, tá? Isso são verbos no imperativo. A atividade de hoje, começando na página 7, os exercícios resolvidos, o número 8, ele já está resolvido, tá, gente? Não precisa de fazer. O texto 1, As Borboletas, de Vinícius de Moraes. O texto 2 é Como Jogar o Jogo da Memória. Então, aqui pergunta qual dos dois que é um texto injuntivo. Já foi respondido que é o texto 2. Por quê? Aqui está o passo a passo de como jogar o jogo da memória. Então, tem todas essas características aqui que eu marquei para vocês, tá? O que vocês vão fazer hoje? O exercício de fixação da página 8, exercício 9. Faça o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Responda. O que é um texto injuntivo e qual é a função desse tipo de texto? Então, o que é um texto injuntivo? Qual a finalidade dele? Para que ele serve? Então, nós vimos na aula passada aquele texto do cabeleira, esse texto aqui do jogo de memória. O injuntivo, ele serve para quê? Tá? Qual a função? Ele tem a função de fazer o que com o leitor? Agora, letra B. Cite as características do texto injuntivo. São as características que eu acabei de citar aqui, do quadro, e que nós vimos na aula passada também. Na letra C, tá assim, ó, procure em diversas fontes como livros, revistas, internet, um texto injuntivo. Colhe ou copie no espaço abaixo e depois comentar com seus colegas. Na próxima aula que nós tivermos online, eu peço para vocês comentarem para mim o que vocês colocaram, o texto. Então, vocês podem copiar também na internet. Achei um texto injuntivo, pode colocar aqui para mim. Eu achei na revista, pode recortar e colar aqui. Pode imprimir da internet também e colar aqui, tá? Agora, no você ou autor, você vai fazer para mim um texto injuntivo, lembrando das características desse texto. A linguagem tem que ser clara, né? Fácil de entender do leitor, tá? E os verbos tem que estar indicando uma ordem, faça isso, pegue aquilo, tá? Sempre assim. E com essa finalidade de instruir alguém de algo. Né? Nesse caso aqui tá assim, ó, escolha um dos brinquedos representados nas figuras acima. Nós temos um trenzinho e nós temos um jogo da velha. Você vai escolher um dos dois. Em seguida, de acordo com as partes e as características desse gênero, do texto injuntivo, crie um texto com esse gênero que contenha todas as orientações necessárias para se fazer um desses brinquedos. Então, você vai ensinar como vai fazer ou o trenzinho ou o jogo da velha, tá? Você vai instruir o leitor a criar este brinquedo. Então, lembrando que, já que é para criar, nós temos que fazer igual aquele último texto da outra aula do bonequinho cabeleira, né? O primeiro passo, eu tenho que colocar todo o material que eu vou usar. Depois do material, eu venho com o modo de fazer, todo passo a passo para montar esse material e formar os brinquedos.
tá bom? Podem fazer no caderno de vocês e enviar para mim.